Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E quando eu digo que aqui é o lugar de referência de profissionais que são referências à nossa cidade, não é à toa. Sabe por quê? Por exemplo, hoje, quarta-feira, tenho a honra de conversar com quem é referência e lidera uma empresa que é líder no segmento de aprendizado bilíngue. Isso mesmo. Tenho a honra de ter ao meu lado Tati Silveira. Ela que é empresária e líder da English Universe, uma empresa mais do que renomada e conceituada em Governador Valadares. E ela faz jus a tudo que eu falei da empresa, porque também é conceituada e renomada, e me dá a honra de ter a sua presença aqui no Resenha Cast. Tati, finalmente conseguimos marcar. A agenda dela é corrida demais, mas conseguimos achar um tempinho. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra ter você comigo aqui. Eu que agradeço, né, Gustavo? Mais uma vez. Sim. Né? Dessa vez estou menos nervosa. Não, que isso. Mas muito obrigada pela compreensão, né, da gente achar um horário na agenda e também pela confiança de trazer, né, a Tati como pessoa e também a English Universe como instituição aqui. Quando a gente fala de English Universe, e não só eu, mas todo mundo que conhece a história desde os primórdios da empresa, automaticamente me vem na cabeça a ideia que foi incutida em dois jovens que lá atrás foram para Londres ter uma vida melhor. E a partir dessa aventura surgiu a ideia da criação de um empreendimento que se tornou magnífico e tão importante aqui na nossa cidade. Como é que foi essa ideia e quando você olha para trás, tudo que você juntamente com o Thiago construíram, qual que é o filme que passa na cabeça? Então, a English, na verdade, ela não foi nada planejado desde lá de Londres. Sim. O que tinha lá em Londres era uma vontade de poder ser professora de inglês. Então, eu fazia o curso e queria, né, ser professora de inglês aqui no Brasil. Atuei 4 anos numa escola de inglês em Valadares e daí o Thiago falou, poxa, se você é uma professora de inglês tão boa, vejo você da mesma forma como dona da nossa própria escola, né? O marido, né? O marido, ele que acredita muito na gente. Isso é lindo. E daí a gente já estava numa situação, vamos falar assim, de começar do zero, porque o empreendimento que a gente trouxe de Londres para o Brasil, ele não deu certo. Então, a gente perdeu tudo. Tava o Thiago num processo ali de fazer um concurso. Sim. E ele estava estudando e eu trabalhando nessa escola. E aí, a gente falou, se a gente não tem nada, Sim. não custa arriscar. Sim. Então, eu peguei meu fundo de garantia e fundei a English e, né, eu acho que eu já até comentei isso com você, foi algo que a gente não esperava a English tornar, né, hoje essas 2 unidades, né, sendo a maior escola, a referência, né, no ensino do inglês. Então, para a gente veio como uma superação, claro. Né, do começar do zero para ser a maior escola de inglês. E, Tati, em relação à questão da English, e entrando já nos tempos atuais, com a grandeza que a empresa possui aqui em Governador Valadares, eu vejo que vocês possuem uma preocupação gigantesca com a questão do aprendizado dos alunos. Porque, normalmente, e isso aconteceu comigo, imagino que com você também, na faculdade, ou até mesmo nos tempos de escola, que o inglês aqui no Brasil, quando a gente pensa em aprendizado, na escola é aquele verbo de subir ali simples, na faculdade, pelo menos o curso de jornalismo da Univale também tinha disciplina de inglês, mas algo parecido com a questão de tudo que eu vivi na escola. E quando tem uma empresa que é especializada nesse tipo de aprendizado, muda totalmente o método e principalmente a forma com que o aluno aprende a língua inglesa. Qual é o tamanho da preocupação que vocês possuem para esse tipo de situação específica? Na verdade, é a principal. Né? Quando a gente pensou na escola, eu levei a minha experiência, a minha vivência para o meu negócio, que foi o método. Esse método foi o método que eu estudei em Londres, quando eu morei lá. Então, eu fui para lá com esse inglês da escola, com o Tio B, né? Esse inglês aí que
todo mundo sabe, a gente não fala inglês com o inglês do ensino médio, enfim. E aí nós pensamos, o Kalan é um método totalmente diferente do que tem aqui na cidade. Sim. Então, a gente teve o desafio de conseguir levar para as pessoas essa novidade, vamos falar assim, sim, e ao mesmo tempo o encantamento das pessoas com aquele método que faziam elas aprender e falar inglês. Então, o Kalan, ele ensina 4 vezes mais rápido. Então, foi o nosso principal objetivo. A gente precisa de um método que seja o método. Sim. E aí, a gente veio com essa ideia do método Kalan. E todo o resto, muita coisa foi... quando a escola foi crescendo e a gente foi vendo. Os alunos precisam disso, vai ser, sim, melhor dessa forma. Os nossos professores se encaixam melhor nisso. Então, foi, assim, uma questão de pessoas inexperientes apanhando. Quem nunca, né? No início. Imagina. Apanhando ali e a gente descobrindo muita coisa. E hoje, né, dia 26 de dezembro, a escola comemora 9 anos. Graças a Deus. Amém. E é isso, né? A gente vê aí, tivemos a quarta, se eu não me engano, a terceira turma de formandos, né? Alunos que estudaram 12 estágios, alunos que entraram na modalidade Kids com 6, 7 anos. Olha isso. Saíram de lá, chegaram desse tamaninho, saíram de lá desse tamanho. Estão dirigindo, já estão na faculdade. Já estão, né? Enfim, construindo família. Mas isso pra gente é o que a gente vê que é o resultado daquilo que a gente está todo dia ali, sabe? Buscando entregar para os pais que confiam na escola, claro, né? Para investir nos filhos, né? E porque o inglês é um investimento. Sim. Acho que mudou um pouquinho, né? Já passou de ser capricho, né? Já passou de ser aquilo que só pessoas com poder aquisitivo se preocupavam, né? Sobre método, me vem na cabeça também a figura de professor. Uhum. E penso, e gostaria de saber de você, claro, como é que é o processo de captação, de mapeamento de mercado, uhum, para a figura do professor, que é uma das figuras mais importantes dentro de uma empresa voltada para esse tipo de aprendizado bilíngue, e é através desses professores capacitados, qualificados, que os alunos vão poder aprender o máximo possível a língua inglesa. Como é que é a Tati Silveira, juntamente com a sua equipe, e como é que vocês se voltam para esse olhar do mapeamento, e da captação de profissionais? Uhum. Para ser bem sincera, Gustavo, a gente não tem tanta, vamos falar assim, exigência, porque tem empresas que já selecionam o profissional e ele tem que vir totalmente qualificado, pronto, né, ali com a graduação e às vezes, mestrado. Não é... Confesso para você que a gente gosta de dar a oportunidade. Sim. Então, para estar na English, você só precisa querer estar na English. Você só precisa querer fazer parte. Mas depois que você entra, aí você já não tem a opção, né, de ficar da mesma forma. Sim. Então, nós contratamos lá professores que são professores nativos, americanos. Contratamos professores que têm graduação, que têm letras, né, pedagogia. E lá eles são transformados nos professores que, para nós, são os melhores professores possíveis. Então, nós temos hoje professores com certificação internacional. Nós temos uma professora que é uma das poucas professoras de Minas Gerais, de Valadares, vamos falar assim, para não generalizar, com um certificado CELTA. É um certificado que ele é extremamente difícil. E o que agrega, né, para uma instituição com uma pessoa com essa certificação é incomparável. Então, nós somos a única escola em Valadares com essa professora certificada. Sim. Então, a gente está sempre incentivando, né? Nós oferecemos um plano de carreira para o professor. Então, desde que ele entra lá, do treinamento, o nosso treinamento ele tem duração de no mínimo 1 mês. E daí seguem para os próximos 2 meses. Então, são 3 meses ali dedicados para qualificar e preparar o professor para ir para a sala de aula. Como é a Tati Silveira líder? Eu acho que eu sou uma líder que eu gosto de estar perto. Eu ouço que eu sou acessível, que a minha comunicação é uma comunicação justa.
pelo menos esse é o feedback, né, que eu recebo. E eu gosto muito de estar próximo, eu gosto muito de estar ali na empresa, sim, de fazer parte. Eu participo das reuniões semanais de alinhamento de todos os setores, do administrativo, do pedagógico, e eu levo um pouquinho do que a faculdade também pôde, né, me ensinar, me proporcionar como psicóloga. Então, eu tento ser uma líder humana, né, uma líder que acolhe, e, ao mesmo tempo, uma líder que cobra, claro, né, que lidera mesmo, que guia ali, que está sempre incentivando. Gosto de incentivá-los bastante, tanto para estudar, quanto para eles conquistarem, sim, né, as metas pessoais, profissionais deles. Enfim, acho que eu consegui resumir um pouquinho. E falamos anteriormente sobre professores que fazem parte da sua equipe. Uhum. Falei e te perguntei como é a Tati Silveira enquanto líder. E me vem algo na cabeça, Tati, que tem sido muito falado nos dias de hoje, principalmente nos ambientes corporativos, independentemente do tamanho, uhum, seja pequena, média ou grande empresa, que é a tal da gestão de pessoas. Uhum. E você possui toda uma equipe, não só professores, as pessoas que trabalham ali no setor administrativo, enfim. Uhum. Como é que é essa questão da gestão de pessoas dentro da English Universe? Uhum. Então, nós temos as líderes dos setores e elas, sem exceção, elas são pessoas que gostam de estudar. Então, elas estão sempre buscando, né, claro, fazer cursos. Recentemente, a nossa coordenadora estava em Florianópolis fazendo um curso de liderança. E é o que eu falei, eu gosto de incentivá-las, né? Dá para elas a autonomia, dá para elas o senso de pertencimento, de responsabilidade. Então, eu acho que isso é uma coisa que elas vivem no dia a dia mesmo, né? A oportunidade que elas têm de, claro, poder atuar faz com que elas usem o conhecimento que elas buscam, né? Estão sempre ali buscando. Sobre gestão de pessoas, eu vou entrar num outro tipo de gestão, uhum, que eu imagino também que é de fundamental importância, principalmente para uma empresa do tamanho da English, que é a questão da gestão financeira, uhum, dentro de grandes empresas. E por que eu toco nesse ponto? Frequentemente, nos veículos de comunicação, a gente vê muito falando, né, sobre a questão de saúde financeira, gestão financeira, na nossa vida pessoal, na nossa vida, podemos dizer assim, CPF. Uhum. E eu tenho curiosidade de como é que é a questão da gestão financeira dentro de uma empresa que é muito grande. E até porque a história de vocês, como você mesma disse, né? Você lá atrás não imaginava a proporção que iria tomar a empresa. Uhum. E graças a Deus deu tudo certo relacionado ao sonho que vocês tinham outrora. Sobre gestão financeira, como é que a Tati trabalha isso juntamente, claro, com o seu marido, que também é seu sócio? Uhum. Então, na verdade, desde do primeiro mês de vida da escola, eu não sou a Tati financeira. Então, foi um combinado meu e do meu esposo, né? Que isso seria uma responsabilidade dele. Sim. Então, você fala para mim assim, Tati, financeiro, eu não posso falar para você do financeiro da escola. Mas eu posso falar para você o quê? Que sempre quando a gente enxerga crescimento, né? Óbvio que o financeiro, claro, né, ajuda, a gente quer ver a escola melhorar. Então, sempre a gente está pensando na infraestrutura da escola, né? Então, aquilo que a gente planeja anualmente, entra também as melhorias na escola, as melhorias na questão de plano salarial. Então, às vezes fica difícil para a gente, o que a gente planejou no início do ano, colocar em prática. Sim. Porque, por exemplo, em 2020, nós começamos o ano com um recorde de matrículas. Nós fizemos uma campanha. Fizemos uma campanha. E aí nós falamos, nossa, essa campanha vai bombar. É o ano. Isso. Né? Fechamos 2019 com aquele planejamento, começamos 2020, nossa, tá tudo caminhando para dar certo. Daí veio a pandemia. Sim. E mudou completamente os nossos planos, né? Mas graças a Deus, né, passamos aí por esse, vamos falar assim, por essa terceira guerra mundial, sim, pode se considerar, claro, assim, né? E, enfim, deu tudo certo. Mas a escola tem só 9 anos. Sim. Então, a gente vê que a escola tá
está crescendo. Então, o financeiro ele é movido para isso hoje, sabe? Para investir na escola, para o crescimento da escola, para as pessoas que estão lá, né? Pensar na infraestrutura, pensar nos alunos, sempre modernizar mais a escola, né? Levar a tecnologia, porque querendo ou não, a tecnologia hoje é o que conta muito. Então, a gente está aí nesse processo aí de crescimento mesmo. Sobre crescimento, sobre pandemia, um passarinho me contou que a pandemia serviu para a English Universe fazer com que vocês pudessem aprimorar ainda mais o sistema de ensino online, que foi uma oportunidade que vocês tiveram para poder estar investindo justamente nesse novo método, podemos dizer assim, que foi apresentado para várias áreas durante os períodos principalmente mais agudos da pandemia. Esse passarinho me contou algo certo ou errado? Não, o passarinho falou. Tá certo. Falou e ele falou uma verdade assim que foi surpreendente, porque antes da pandemia eu sempre quis poder implantar o online na escola. Via mesmo a necessidade, porque hoje, né, Gustavo, se a gente for olhar, o mundo tá online, né? Então, e aí eu ficava nesse desejo, eu sempre ouvia assim, não dá. É muito difícil. Até a palavra impossível, esse método é impossível de ser online. E eu falei, gente, mas como assim? Tem que ter um jeito. E a pandemia mostrou que teve jeito. Então, hoje a English Universe, ela tá para o mundo todo. Tem alunos do mundo todo. Tenho alunos do Canadá, tenho alunos dos Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, que querem seguir essa modalidade de 2 vezes por semana. Porque as escolas, no exterior, elas recebem os alunos com o objetivo realmente de se dedicarem para o inglês. Por mais que, às vezes, a pessoa está lá para o trabalho, né, para uma faculdade, a escola é uma escola que a gente chama de período integral, né? Que é todos os dias, 2 a 3 horas por dia. E, às vezes, você não consegue se inserir nessa vamos falar, nessa escala, né? E aí, eles escolhem estudar no Brasil, né? Que seria estudar numa escola do Brasil, que seria 2 vezes por semana. Tati, imagino e tenho certeza, claro, que você tem ali, dentro da sua empresa, dentro das suas 2 unidades, muitas pessoas que ali mais de 20, 25 anos, ou até mesmo pessoas mais velhas, que estão ali para poder aprender inglês, para poder se aperfeiçoar e por objetivos diferentes, para poder ter um incremento maior na questão profissional, ou por ser um sonho, saber falar inglês. Mas eu acho muito lindo quando existe a preocupação de pais, quando inserem seus filhos, isso aí valendo para todo o Brasil, não só na English, mas também nas escolas espalhadas por todo o Brasil, quando inserem seus filhos ali com 5, 6, não sei a data, 3 anos. Não sabia, que surpresa. 3 aninhos. Com, às vezes, 3 anos, como você mesmo falou, para poder já estar aprendendo inglês. Você que sabe falar inglês, você que é dona de uma empresa, que é líder em Valadares nesse segmento, o quão esse pai tá de parabéns em já incutir no filho essa ideia de aprender o inglês desde muito novo. Antigamente, a ideia era da criança ou do adolescente. Eu falo porque meu esposo, né, ele estudou inglês na adolescência, ele é daquela leva que a gente comentou aqui no início, que só quem podia que estudava, que era tipo quase um salário mínimo, a mensalidade. Mas, e aí era na adolescência, porque o filho tinha que ir para a faculdade sabendo inglês, um pouco de inglês, né? Hoje, o inglês não é para a faculdade. Hoje, o inglês é para a vida. Então, os pais, como eu falei, né, ainda bem que mudou a mentalidade, que enxergam o inglês como um investimento. Então, essa criança que entra hoje com 3 anos, da mesma forma que ela fala o português, naturalmente, ela também vai falar o inglês. Ela vai ter o inglês inserido no dia a dia dela, desde de quando ela está aprendendo a falar, e aí, quando ela for aprender a escrever, ela não vai ter aquele choque, né? Aquele baque de ter ali aprendido português e aí chegar o inglês e entrar na vida dela e ela ter que viver comparando 2 idiomas. Então, esses alunos que entram com 3 anos, eles têm essa experiência. Mas e se não entrar com 3 anos? É um problema? Não é um problema. Óbvio que quanto antes, melhor. Né? Mas um adulto
que escolhe estudar inglês, que escolhe aprender inglês, ele pode ser que ele tenha um pouco mais de desafio do que uma criança. Até porque o adulto, ele tem boleto, né? Um monte de preocupação na cabeça. Então, às vezes, ele chega lá cansado do trabalho, a energia dele é diferente da energia, né, de uma criança e de um adolescente, mas isso não impossibilita ele de aprender. Sim. Então, hoje nós temos situações de pessoas que vêm até com laudo médico. Olha, meu médico falou, eu preciso estudar o idioma, eu preciso forçar o meu cérebro. Meu cérebro está acostumado sempre com a mesma coisa, então eu preciso tirar ele da zona de conforto. Ele vai lá e começa a estudar uma nova língua e ele vê, né, ali no dia a dia dele a evolução, não do idioma em si, né? Obviamente que é importante mesmo ele ver, mas dos benefícios, né? Do bem-estar dele quanto à necessidade dele neurológica, vamos falar assim. Qual é o seu grande sonho com a English Universe? Espalhar um monte de... A gente chama universities, né? Os alunos da English. Espalhar universities para o mundo todo. Pessoas que vão se destacar no mercado de trabalho. Pessoas que vão realizar sonhos, viajar o mundo e poder se comunicar. Sim. Pessoas que vão poder levar para dentro de casa algo diferente. Enfim, pessoas que vão superar medos. Pessoas que vão realizar sonhos. Pessoas que vão conquistar... coisas, enfim, quero espalhar, quero ter um número alto dessas pessoas. Claro, se Deus quiser. E sobre esse sonho, já tem algo em mente, pelo menos, e aí você que pode falar com muito mais propriedade do que eu, de fazer essa ação de espalhar unidades da English em cidades próximas? Já tem isso na sua cabeça ou ainda é algo mais para frente? Quando a gente fala em crescer, a gente pensa que o crescer precisa aumentar números, né? Você precisa, sei lá, estar em outro estado, você precisa estar em outro lugar. Hoje eu recebo visitas de pessoas de outros estados que vêm aqui, pessoas que já têm escolas com o método Kalan, e elas querem entender como a English funciona. Porque... Saber o segredo. Isso, de certa forma, mas né, a gente entende que quando a gente começou, Gustavo, nós fomos essas pessoas. Claro. Nós fomos, por exemplo, em vários congressos em São José dos Campos, em São Paulo, porque nós éramos totalmente inexperientes e aquilo, nessa época a gente estava apanhando, né? Sim. Então, e aí, quando a gente recebe essas pessoas aqui, isso pra gente é muito gratificante. Claro. Porque poder levar a nossa experiência, o nosso conhecimento, isso é muito valioso. Sim. Então, essas pessoas hoje, elas falam, eu queria poder ter uma English. Só que a gente sente que aquilo que eu falei, né, de investir, que a English, ela precisa estar mais estruturada. Então, por mais que ela já tenha 9 anos, para uma franquia, por exemplo, em outro estado, em outra cidade, a gente sente que a gente ainda não está pronto. Sim. Então, se é algo que a gente vai... poder ir, mas sem levar a mesma qualidade daqui, pra gente não é crescer. Claro. Pra gente não é vantajoso, né? Mas tá sim no papel, e eu vou te falar que não tá nem muito perto, não. Não é nem tipo ali em BH, é uma coisa assim, tipo norte, é uma coisa. Sabe, novidade. Aí eu dando spoiler aqui. Mas já deu certo, com certeza. Tati, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas existe uma frase que eu acho que é quase um ponto pacífico entre vocês, empresários, e até mesmo quem não está no setor empresarial, independentemente do segmento, é que empreender no Brasil é muito difícil. Pelas questões burocráticas, tá vindo aí a reforma tributária, que é o anseio de toda a população, mas principalmente de vocês, empresários. Quais são e por se tratar de um segmento que você atua, que é muito específico, quais são as mazelas do empreendedorismo nesse tipo de ramo que você atua? Você fala... de dificuldade mesmo. De? Dificuldade mesmo. Isso aí sei lá, dá pra gente fazer aqui... Um outro podcast só pra falar sobre isso? Brincadeira. Dá pra ser tópico. Eu vou colocar aqui talvez como o principal, vamos falar assim, né? A gente conseguir talvez melhorar a condição salarial dos colaboradores. Por quê? O valor que hoje é uma mensalidade, ele é quase que o valor que há 15 anos, 20 anos atrás
Então, por exemplo, R$229 era o valor que os pais do meu marido pagavam para ele. Então, não está acompanhando, sim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que a gente também não pode se enquadrar num outro tipo de gasto, sabe? Para a família. Sim. A gente precisa, né? Então, eu vejo que a gente fica meio que preso, claro, nisso, sabe? De poder aumentar diminuir as despesas, claro, e ao mesmo tempo aumentar a renda. Então muda o ano, então, né, vem aí, tudo aumenta. A luz, claro, aumenta, o aluguel aumenta, o salário aumenta e a mensalidade a gente não pode, né? Tem que encaixar no plano familiar. Então eu acho que, se for falar, o maior desafio hoje é esse. É colocar o que seria o ensino do inglês encaixar numa forma diferente no orçamento familiar, sabe? Além de ser uma conceituadíssima e notável empresária, você também é médica da mente. Médica. Que é a psicologia. É o que eu acho, né? E eu também acho, você tem total razão. Aonde entrou a psicologia na sua vida para você poder entrar num curso dentro da faculdade, se formar e ser uma psicóloga? A psicologia, ela veio no desejo de ajudar pessoas. E ali dentro da English, hoje nós estamos com 36, quase 40 colaboradores que precisavam de uma líder com mais conhecimento na necessidade deles, né? Na demanda ali do dia a dia. Porque a pessoa, ela não é só um profissional ali, sim, dentro. Ela não é uma máquina, ela não é, né, ela não é movida a óleo, engrenagem, sim, não é isso. Ela é um ser humano. Então, eu falei, eu vou estudar mais para saber. Então, qual curso que poderia me ajudar mais, né? Então, o curso que trabalha, que estuda a mente, né? A fundo mesmo. Então, eu escolhi a psicologia. Foi um presente para mim, porque eu acho que o curso de psicologia ajudou mais a mim do que as outras pessoas, porque a partir do momento que eu me ajudei, claro, eu estava mais pronta para ajudar outras pessoas. Então, foi, assim, uma experiência acadêmica para a minha vida mesmo. Eu acho que psicologia deveria ser um curso para a escola, claro, sabe? Assim como o direito, sim, assim como a administração, né? Trabalhar ali a educação financeira das pessoas, trabalhar as questões emocionais, claro, né? Socioemocionais das pessoas, os direitos também, né? Entender mais, por isso que eu falei. Então, tinha que estar no ensino médio. Fica aí a dica. Matéria do ensino médio, direito, psicologia e administração. Uhum. Se tem uma situação que eu imagino que é muito importante para qualquer empresa, em qualquer segmento, é a questão de posicionamento de marca, uhum, dentro do mercado. Uhum. E a English já há muito tempo, desde a sua criação, desde a sua fundação, é uma empresa muito bem posicionada conceitualmente no mercado de Governador Valadares. Uhum. Eu vejo que vocês utilizam a rede social, e quando a gente fala rede social hoje em dia, é principalmente o Instagram, nos sim, dias atuais, como uma parte integrante importante para justamente fortalecer esse posicionamento que vocês possuem da marca. Uhum. Como é que é isso? E, de fato, como é que você vê essa questão do posicionamento da marca English University em Valadares? Uhum. Olha, você falou do Instagram. Eu recebo pessoas que me perguntam, quem faz seu Instagram? Como que vocês conseguem levar tanto o dia a dia dos alunos para o Instagram? Então, a marca da English hoje virou a escola que mostra os alunos que falam inglês. Que quando vai falar, nossa, você viu aquele Instagram? Nossa, posta aluno falando inglês, né? Sempre tem lá vídeo, tanto das crianças quanto dos adultos. Então, o nome English Universe vai ser conhecido e visto daqui de Valadares, sim, porque não é uma franquia. Sim. English Universe é ideia de Tati e Thiago. Né? E na época nós procuramos uma empresa, a empresa foi lá e criou a logo da English. Eu ouço algumas pessoas falarem que parece logo de franquia, mas não é, né? A franquia é só o método. Então, quando a gente quer estar num evento hoje, a gente pensa... O que vai ser para a English estar nesse evento? Quando a gente quer patrocinar, quando a gente quer fazer parte de alguma campanha, de alguma coisa,
a gente pensa, isso vai fortalecer a marca? Sim. Isso vai contribuir? Isso vai continuar credibilizando a marca? E o Instagram está aí para mostrar o que é o dia a dia mesmo da English, dos alunos, dos colaboradores, né, da empresa, assim, num todo. Tati, quando eu olho para você, eu vejo o amor que você possui pela sua empresa e principalmente o amor que você possui por toda a história que você construiu juntamente com o Thiago e tudo que vocês tiveram de resultado de um sonho que vocês tiveram lá atrás. Mas também, e até para poder aproveitar, você citou durante o nosso bate-papo, que no próximo mês a empresa vai completar 9 anos de existência. E na nossa vida a gente tem várias datas, dias, meses, anos especiais. Imagino que o ano de 2013 é um dos anos mais importantes da sua vida, que foi justamente o ano da criação da empresa. 2014. 2014 ou 13? Você vai completar 9 anos no final do ano? Foi 2014. 2014. Foi dezembro de 2014. Ah, né? Então, perdão. É porque nós somos de humanas. Então. Exatamente. E feito esse pequeno preâmbulo, além de tudo isso que eu citei, eu sei e vejo o quanto que mais precisamente ali, abril de 2020, mudou a sua vida. Por quê? Você tá querendo que eu fale do Henrico? É claro. Aí você vai tocar no meu ponto fraco aqui, você vai até me emocionar, porque o Henrico, acho que você ainda não teve a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, mas ele é uma criança que ele traz uma luz consigo, assim, ele encanta. Ele encanta. Eu já ouvi que ele emociona. Então, o Henrico, quando ele veio na minha vida, ele chegou no pico da pandemia. Verdade. Ele nasceu no dia 16 de abril. Então, estava aquele lockdown. Verdade. Eu não pude ter, né, os meus pais no hospital, porque acima de 60 anos não era permitido. Mas aí o Henrico trouxe uma vida para a pandemia. O que estava ali, toda aquela situação de centenas, milhares de pessoas, né, sendo, infelizmente, mortas por causa do vírus. Aí veio essa vida, esse menino cheio de luz, puro sorriso. Onde ele passa, ele transborda mesmo coisa boa, assim, sabe? E a turminha dele chama Sunshine, né? A turminha lá da English. Então, ele é meu raio de sol, aquele ali. É a luz da minha vida. Ele tem dia que eu acordo assim, eu falo, ai, meu Deus, nossa, esse dia vai ser tão difícil. Aí vem o Henrico, mamãe. Um sorriso. Aí eu, me enganei. Me enganei. Além de datas, existem pessoas que fazem parte da nossa história. E quando eu converso com você, e principalmente sobre a English, e principalmente também sobre o Henrico, não tem como não citar o Thiago Gonçalves. O quão importante ele é na construção da mulher Tati Silveira? O Thiago, ele me encoraja. O Thiago, ele é o cara que eu conheci e com semanas, acho que a gente não estava nem namorando direito. Eles vão para Londres comigo. Olha isso. Aí eu... Que ano isso? 2005. Olha isso. 2005. Agora, dia 18 de dezembro, nós vamos fazer 18 anos juntos. E aí, ele, bora pra Londres comigo, eu... Pensa, Gustavo, você chega, você tá conhecendo a menina, vamos pra Londres comigo, eu, vamos! e ele me levou. 4 meses depois, ele foi, 4 meses depois eu fui. E aí, já veio essa coragem. Não, bora pra lá. E na época, eu falei, vou, né? Pelo menos eu posso falar que viajei de avião, né? Conheci Londres, viajei de avião, enfim. E aí, quando a gente voltou, foi a mesma coisa. Eu tô assim, Thiago, sério mesmo que você acha que eu posso dar aula? Ele, claro que você pode. Sair entregando currículo em todas as escolas de inglês Valadares. E aí, veio disso. E depois, pra gente poder ter a English. Quando a gente saiu da salinha, foi a mesma coisa. Ele falou assim, olha, nós vamos pra esse imóvel. Que bacana. E era o da Israel. Sim. Eu falei, mas você já fez... Como eu falei com você do financeiro, né? Você já fez a conta, Thiago? E aí, a gente vai dar conta de pagar? Ele, não, mas nós vamos conseguir o aluno para pagar. Olha então, isso. Ele sempre assim, sabe? Eu me acho uma pessoa corajosa, mas se eu ele me dá uma segurança. Sim. Sabe assim, ele fala, não, você tem a coragem, você tem a persistência, mas eu vou te dar a segurança, eu vou te mostrar que vai dar certo, Sim. que vai dar bom. Então... Muitas vezes foi ali, sabe? Além de companheiro, de parceiro, paizão, maridão. Óbvio, nós não temos um relacionamento perfeito. Estamos longe de ser esse casal referência. Mas a gente
nós somos parceiros, sabe? Então, é aquele famoso na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na felicidade, na tristeza, enfim. Então, vai ser sempre eu e o Thiago, sem soltar a mão do outro. Falei do Henrico, falei do Thiago e estou conversando com a Tati Silveira. Mas não existiria a Tati Silveira sem a dona Iris. O quanto que ela é importante na vida da mãe e também da filha Tati Silveira. Cara, a minha mãe, ela é a pessoa que eu nunca vi ela deixar de ajudar alguém. Então, se hoje eu consigo trabalhar, estudar, me divertir, sair com os meus amigos, se hoje eu tenho uma casa bem cuidada, é por causa da minha mãe. Sim. Ela é muito presente, ela é uma avó presente, uma avó cuidadosa, atenciosa. Ela é uma mãe que eu casei e ela não me deixa. Ela tá lá comigo todo dia. E se eu chegar a tocar o interfone da casa dela e falar assim, mãe, 2h da manhã, mãe, lavam esse tapete aqui para mim. Ela pega, sabe? Ela tem muito a linguagem, sabe? Você conhece a linguagem do amor? Então, a forma, assim, do afeto dela, o afeto dela é extremo. Minha mãe é uma pessoa, assim, que ela é puro amor, puro... Ela não tem, assim... Você deixa ela chateada hoje, amanhã você chega para ela, bom dia, dona Iris, bom dia, meu filho, passou, como é que você tá? O coração dela, sabe? Sim. É puro amor e ela é a minha rede de apoio 100%. Não vou nem falar assim, quando a gente fala, eu tenho ali uma pessoa que me ajuda, não, eu tenho uma pessoa que está 100% para mim. Então, se eu pudesse, eu guardava assim, minha mãe num potinho, sabe? Além de estar no meu coração, guardava minha mãe no potinho e ficava com ela para sempre. Mãe tinha que ser eterna. Né? Eterna. Todas as mães. Sim, não só, claro. Não tô falando só porque é a minha mãe, essa mãe que é meu braço direito, que me ajuda, obviamente ela tem uma importância muito grande para mim. A minha mãe me mostrou que eu posso vir de qualquer lugar, mas não quer dizer que eu vou permanecer ali, sabe? Eu posso ser a criança talvez mais humilde da escola, eu posso ser a menina com menos condições, eu posso ser a pessoa com mais dificuldade, mas isso não quer dizer que eu vou permanecer assim. Sim. Pode ser que ela me mostrou que eu tinha condição de ir muito longe. Então, quando ela fala para minha filha, tenho muito orgulho de você. Minha filha, olha onde você chegou. Minha filha, eu jamais imaginei que eu ia ter uma filha psicóloga. Olha isso. Então, isso para mim, é mais para eu poder mostrar para ela que ela conseguiu me fazer chegar. Sabe? É muito mais para ela do que para mim. Tati, você que é empresária, também psicóloga, sabe que a nossa vida é um livro, né? De páginas positivas e de páginas negativas. São, assim, todos os livros que já foram lançados anteriormente. E serão, assim, todos os livros que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante, se a gente parar para pensar, os nossos dias aqui na Terra são páginas do livro da nossa vida. No seguinte aspecto, às vezes a segunda-feira vai ser maravilhosa, lindo, tudo perfeito. Vem a terça, é um furacão. A quarta vai ser a continuação desse furacão que começou na terça. Só que aí vem a quinta e a sexta e dão ali um pouco de amenizada nessa situação. É assim a nossa vida e, principalmente, são assim os nossos dias, são assim as nossas semanas. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que a Tati Silveira fez para passar por cima dessa adversidade? Olha, por incrível que pareça, Gustavo, eu não tenho assim como falar um momento mais difícil. Eu posso falar talvez o mais desafiador profissionalmente. Sim. Eu posso falar o que mais me doeu como pessoa. Por exemplo, a perda do meu pai. Quando eu perdi meu pai estava... logo quando eu fui para Londres, 2 meses, meu pai descobriu um câncer. Olha isso. E daí, eu, né, com os meus planos, meus objetivos, eu não queria abandonar aquilo. Sim. E, ao mesmo tempo, eu sabia que daqui eu não ia conseguir ajudar ele. Né? Eu venho de uma família, não nego isso para ninguém, que era uma família com pouca condição. Então, de lá, eu pagava um plano de saúde para ele, e era um plano de saúde que ele tinha acesso a fisioterapeuta, tratamento, né, em casa, porque ele teve que ficar em tratamento paliativo. Sim. Então, eu me via na necessidade de estar lá e querendo estar aqui, mas sabendo que eu só poderia ajudá-lo estando lá, sim, sem poder estar aqui. Então, esse foi o momento mais doloroso para mim. O mais desafiador foi poder
enfrentar a pandemia, porque quando quando veio a pandemia, foi um combinado meu e do Thiago, nós sentamos e falamos, nós não vamos demitir ninguém. Isso. E aí foi muito desafiador poder manter a escola. E é até hoje, claro, né? Porque cada mês, cada dia, a gente enfrenta algo diferente. E daí veio a pandemia com a faculdade e o nascimento do meu filho. Então, né, ali dentro da escola, e eu no período de estágio da escola, vivendo o puerpério, algo que, quando a gente ouve as mães falarem, a gente não faz ideia do que é o puerpério. Então, um puerpério com uma pandemia. Então, assim, eu acho que se for falar mesmo, foi, sabe, a junção de tudo isso, daquilo que eu trouxe da minha vida, de doloroso, com a situação, né, profissional ali da minha empresa, de muita incerteza. Eu não sabia se a English ia continuar, não sabia se depois da pandemia a English ia permanecer. E a maternidade. A maternidade foi algo, não foi o momento mais difícil, mas o mais desafiador. Não tem, assim, nada que vai te preparar para a maternidade. Não tem nada que vai te preparar para educar um ser humano, outro ser humano. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Ao mesmo tempo, o nascimento do Henrico. Porque, para mim e para o Thiago, desde o início do nosso namoro, a gente queria constituir uma família. E aí, quando eu descobri que era um menino, eu falei, caraca, eu toda rosa, toda frufruzenta, né? Ai, meu Deus do céu, um menino. E aí veio o Henrico e pá. Falou, eu vou extrair o melhor de você. Claro. Eu vou tirar o melhor de você. Você vai ver que, né, que eu vou te surpreender em todos os aspectos. Então, a gente sentiu ali uma realização, porque a gente já tinha a English, a gente já tinha conseguido sair, né, daquilo que era o zero, né, do que a gente perdeu, para conseguir ter algo nosso, que era o nosso sonho, ter algo nosso. E aí veio algo nosso da gente, verdadeiramente, né? Então, foi mesmo ali a realização da minha família. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra. Ok. Podemos ir? Vou até tomar água para poder... Vai parar aqui. Vamos lá. Henrico Gonçalves Silveira. Menino, mas você fez seu dever de casa, hein? Meu Deus. O Henrico me deixa sem palavras, viu? Vida. Tiago Gonçalves. Amor. Iris Silva. Apoio. English Universe. Superação. Psicologia. Conquista. O que é ser Tati Silveira? Intensa. Deus. Tudo. Defina essa conversa com uma palavra. Cara, foi tanta coisa que eu senti aqui hoje. Vou falar o quê? Porque foi tipo uma montanha-russa, sabe? Quase chorei e ri, fiz gracinha, ensinei e falei de mim. Eu acho que isso aqui foi leveza, sabe? Chegar aquela coisa de câmera. Tá, gente? Câmera, tudo quanto é lado aqui. É câmera. Aí vem o Gustavo, assim, né? Todo empoderado, esse jornalista. E aí, quando você vê, é uma leveza mesmo. É tranquilidade. É o que é o oposto do que eu achava. E essa é a ideia. Londres. Aprendizado, escola. Ali foi escola. Verdadeiramente escola da vida pra mim. Governador Valadares. Valadares, oportunidade. Um sonho que você ainda não realizou e tem o sonho de realizar. Eu não vou falar viajar pelo mundo. Já viajou. Não vou viajar, não vou falar viajar pelo mundo, porque realmente não é assim, o viajar pelo mundo. Mas é conhecer mais, sabe? Viver, me aventurar, poder escrever, continuar escrevendo a minha história, indo ali na Maldivas com o meu marido, comemorar alguma boda de casamento, poder levar o Henrico
na Disney, né? Poder viajar com a minha família, por exemplo, levar a minha mãe em Gramado. Sim. Então, eu acho que é isso, seria isso. Porque de uma viagem a gente consegue várias coisas, né? Com certeza. Tati, muito obrigado. Eu costumo dizer que esse podcast, a minha ideia é fazer com que ele seja uma página da vida do entrevistado. É fazer com que essa conversa possa ser eternizada na sua vida, na sua história, e fazer com que possa ser não só um bate-papo, uma conversa, e nem uma entrevista, e sim uma experiência. E foi maravilhoso saber não só de todo o seu contexto profissional, mas principalmente conhecer a história da mulher Tati Silveira, que é uma das grandes mulheres da nossa cidade. Obrigado mais uma vez, sucesso, e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Eu agradeço demais poder estar aqui, é uma sensação muito boa poder falar da gente, da história da gente, claro, né? Eu acho que isso serve como inspiração para as pessoas. Quando eu falei de Valadares como oportunidade, eu queria muito que as pessoas pudessem ver a nossa cidade de forma diferente, tratá-la de forma diferente. Porque realmente, sabe, Valadares é essa oportunidade. Então eu agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui. Desejo muito sucesso para você. Tamo junto, para nós. Pode contar comigo sempre. Valeu, Tati. O Super Notícias, o Resenha Cast, com essa grande história, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.